de módulo de x menos 1 sobre x menos 1. O que é que significa o x tender a 1 pela direita? Que o x tende a 1 por valores maiores do que 1, certo? Então, se o x está tendendo a 1 por valores maiores do que 1, ou seja, tem uma sequência aqui, xn, tendendo para 1, e essa xn ela é maior do que 1, significa o quê? Que a xn menos 1 ela é maior do que 0. Se xn menos 1 é menor do que 0, significa que o módulo disso aqui é ele mesmo. Ou seja, no caso de eu estar vindo a 1 por valores maiores do que 1, esse módulo de x menos 1 seria justamente ele mesmo. Isso aqui, um cara positivo, o módulo fica ele mesmo. Aí ficaria x menos 1 sobre x menos 1. Uma coisa dividida por ela mesma, 1. Certo? Então, isso aqui seria igual a 1. Já se a pergunta fosse o limite de x tendendo a 1 pela esquerda dessa mesma coisa aí, a gente ia ter que esse módulo de x menos 1, como x é menor do que 1, isso aqui ia ficar negativo, logo o módulo ia ser menos ele. Então, isso aqui seria basicamente o quê? O limite de quando x tende a 1 pela esquerda, sendo que aqui esse módulo vira menos aquilo ali, que é menos x menos 1 sobre x menos 1. Menos um número sobre ele dá menos 1, certo? Então perceba que aqui, quando o x tende a 1 pela direita dá 1, o x tende a 1 pela esquerda dá menos 1, o que significaria também que não existe o limite quando o x tende a 1 bilateralmente. Ok? Alguma dúvida aqui? Não? Beleza. Na segunda, que é a letra C ali, a gente já tem uma coisa um pouco diferente. Então a C pede para a gente calcular o limite quando x tende a 1 pela direita. De quem? De f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. E ele também diz quem é a f, né? Obviamente. A f é a seguinte função. Vai ser x mais 1 se o x é maior ou igual a 1. E vai ser 2x se o x for menor do que 1. Então, beleza. Então, se o x é maior ou igual a 1, é x mais 1. Se é menor do que 1, é 2x. Então, quem seria o f de 1, por exemplo? Quem é que seria o f de 1? Seria, eu vou utilizar essa, né? Porque seria o caso do x igual a 1. E eu vou trocar aqui o x por 1. Quero calcular o f de 1. Então isso aqui seria quanto? 2. Então aqui vai ficar como? O limite x tendendo a 1 pela direita. Aqui vai ficar x menos 1. Aqui vai ficar menos desse menos aqui 2, que é o f de 1. E o que é que eu vou botar aqui? A f de x. Como eu estou interessado no limite à direita, significa que eu estou tendendo a 1 por valores maiores do que 1. Se eu estou tendendo a 1 por valores maiores do que 1, significa que eu estou tendendo a 1 através dessa parte aqui da função. Então só me interessa esses valores aqui, no limite à direita. Então aqui eu vou botar, em vez de f de x, a parte em que corresponde aos valores maiores que 1.
x mais 1. Certo? Aqui vai ficar tranquilo de calcular. Limite de quando x tende a 1 pela direita. X mais 1 menos 2 dá x menos 1. Dividido por x menos 1. Isso aqui vai dar 1. Alguma dúvida? Não? Como é que seria o gráfico disso aqui? Só para a gente dar uma olhada. Então, ela tem um comportamento até 1 e a partir do 1 tem outro comportamento. Então, vamos chamar isso aqui de 1. Até chegar no 1, ela se comporta como 2x. 2x é aquela reta que passa pelo zero, e quando o x é 0, isso aqui dá 0. E quando o x é 1, vai dar... x é 1 aqui, vai dar 2, né? Então, se isso aqui é mais ou menos 1, o 2 seria por aqui. Então, ela seria essa reta aqui que tem mais ou menos desse jeito. Quando ela chega no 1, ela começa a se transformar dessa maneira aqui. E começa a reta daqui. Reta x mais 1. Quando é 0, dá 1. Ou seja, na x mais 1, quando o x é 0, ela passaria por aqui, ó. Sendo que não faz parte do gráfico, porque o 0 não está aqui. Mas só para eu ver como é o gráfico dela. E quando o x é 1, dá o que aqui? Também dá 2. Então ela seria uma reta que passaria por esse ponto aqui e por esse. Algo mais ou menos assim, será? Faz de conta que passou pelos dois pontos. Então, sendo que essa parte aqui do gráfico não tem porque ela só funciona desse jeito a partir do 1. Então ela seria algo dessa maneira. Ela vem mais inclinada, porque aqui o coeficiente angular é 2. Quando chega no 1, ela dá uma leve desinclinada, porque aqui o coeficiente angular é 1. O que é que significa o coeficiente angular de retas? É a inclinação dela. Se o coeficiente angular é 2, significa que a cada unidade que passa, ela sobe 2 unidades. Oi. Acho que dá para dar zoom. Mas ele tá mais perto de mim, o que você acha? Talvez não, depois. Acho que dá pra... Acho que dá. Eu acho que dá. Tá. Eu acho que dá. O que eu estava falando? Coeficiente angular, né? Então o coeficiente angular é esse cara que está aqui, aparece multiplicando o x. Então aqui ele é 1 e aqui ele é 2. Quando é 2 significa que ele percorre a cada unidade aqui do x 2 unidades no y. E quando é 1, a cada unidade no x, 1 unidade no y. Certo? Então significa que aqui ele está vindo percorrendo 2 unidades a cada um. Quando chega nesse ponto, ele começa a ficar mais calmo. Começa a cada unidade só anda 1. Beleza? Então seria o gráfico dessa maneira aqui. Já não tem o outro limite, né? Mas vamos calcular. Quem é que seria o limite quando x tende a 1 pela esquerda? Dessa mesma função aqui. Em vez de utilizar a x mais 1, eu ia utilizar quem? 2x. Aí ia ficar como? Vou botar aqui, se fosse quando o x tende a 1 pela esquerda. Ia ficar 2x menos o 2 daqui, dividido por x menos 1. Aqui, eu posso escrever esse 2x menos 2 como sendo 2 que multiplica x menos 1. Cancelando x menos 1 com x menos 1, eu também teria que dar 2. Aliás, aqui deu 1, né? Eu tinha feito... Ah, não. Eu tinha feito o gráfico da função. Aqui, esse limite é de outra função. Desculpa.
Então aqui o limite pela direita deu 1, o limite pela esquerda deu 2. Então pergunta, existe o limite quando x tende a 1 daquela função lá? Não, porque embora os dois limites laterais existam, eles são diferentes. Caso os dois fossem o mesmo, o limite quando x tende a 1 seria esse valor, que seria o mesmo. Ok? Aqui na D, limite quando x tende a 0 de raiz de x. Aqui a gente tem, como uma função real, tem um caso importante aí, que meio icônico talvez. Porque aqui, embora eu escreva o x tendendo a 0, como ela não está definida para valores negativos de x, então não faz sentido eu considerar o limite lateral à esquerda. Ou seja, quando eu não tenho limite lateral à esquerda, ou seja, não faz nem sentido eu calcular tal limite, então o resultado do limite que eu posso calcular vai ser justamente o resultado do limite bilateral. Então aqui, embora não faça sentido eu calcular o x tendendo a 0 pela esquerda, como uma função real, o cálculo de eu fazer o x tendendo a 0 pela direita, que é o único que é possível de calcular aqui, vai ser justamente o resultado do limite de quando o x tende a 0 bilateralmente. Deu para entender? Sim? Então aqui eu posso pensar como se esse x estivesse tendendo a 0 pela direita. Então ele estaria tendendo a 0. Basicamente eu teria uma função, uma sequência de valores maiores do que 0 que tende para 0. Essa sequência aqui iria para onde? Também iria para 0. Se para toda sequência positiva que vai para 0, essa daqui vai para 0, significa que esse limite quando x tende para 0 é 0. Ok? Tranquilo? O limite de raiz de x quando x tende a 0 vai ser 0. Se o x, no caso a raiz de x, a gente vai ver que ela é contínua. Então, o x tendendo a qualquer valor positivo ou 0, não negativo, vamos dizer, vai ser justamente a raiz desse valor que ela está tendendo. Basta eu substituir esse valor aqui. Ok? Na F é uma parecida com a que a gente tinha, mas a função é um pouco diferente. Então, vai ficar como limite de quando x tende a 1. Aqui, o f de x é isso aqui. Aqui está dizendo à direita ou à esquerda? Não está dizendo nada. Então, eu tenho que calcular ambos e ver se ambos são iguais para poder tal limite existir. Certo? Então, primeiro eu vou calcular à direita, depois eu calculo à esquerda e vejo se é o mesmo. Então, oi? Ah, é a mesma função? Então, pronto. Então, a gente já viu que não existe. Eu pensei que era diferente. Ah, diferente é aqui. Tá. Oi? A daqui é x ao quadrado e 2x menos 1. Aqui é a mesma. Tá? Aqui na G. A G é um caso interessante. Então, limite quando x tende a 2 pela direita de x ao quadrado menos 2x mais 1, que eu não vou escrever, já vou botar aqui x menos 1. X ao quadrado menos 2x mais 1, eu posso escrever como? Alguém lembra? X menos 1 ao quadrado, né? Então já vou escrever aqui como x menos 1 ao quadrado.
Tá aqui a observação. X menos 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Então aqui, esse limite aqui, basicamente eu vou poder cancelar um x menos 1 desse com um desses aqui, vai ficar só um x menos 1 aqui. Vai ficar o limite e quando x tende a 2 de x menos 1, que vai dar 3. 3 não. 2 menos 1 dá quanto? 1. Dá 1. Certo? Agora aqui eu pensei que ia ser outro limite. Seria interessante no caso contrário a esse. Por exemplo, se eu quisesse calcular o limite de quando o x tende a 2 pela direita, mas não disso sobre isso, mas sim do contrário, de x menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. No caso aqui ia ser o mesmo, desculpa, viajei. Que aqui não cancela, não dá zero em nada não. Então é só 1. Esse aqui também vai ser 1, porque vai ser 1 sobre esse daqui. Mas deu para entender aqui? Sim. Naí. Foi. O dessa aqui? É aqui, essa daqui. A original é essa daqui. Dá pra calcular isso com x tendo a 2 pela esquerda? Dá. Também dá o mesmo valor. Porque aqui não vai importar se ele é positivo ou negativo. Tipo, tanto por valores maiores do que 2 quanto por valores menores do que 2, isso aqui se comporta da mesma maneira. Você tem uma diferença assim do limite lateral de um limite lateral para o outro, caso a função se comporte de maneiras diferentes em cada um dos lados. No caso da x menos 1, ela é uma reta que se comporta do mesmo jeito em ambos os lados. Tipo, o gráfico disso aqui seria algo do seguinte tipo. Aqui ela passa pelo menos 1 e aqui ela passa pelo 1. Então seria um gráfico de uma reta assim, mais ou menos. Então, ao redor do 2, que estaria por aqui, ela se comporta da mesma maneira. Ambos vão para esse 1. Certo? Tipo, se você estiver vindo por aqui ou por aqui. Sim? Não sei se isso funciona assim. Então, e vamos fazer rapidinho aí que é parecida com a outra. Na I, a f de 1 vai ser quem? Quanto? Alguém falou alguma coisa? Oi? Não, eu quero f de 1. Não, tem a ver com x ao quadrado, sendo que você falou o f de x. Eu quero f de 1. 1. Você vai pegar o x ao quadrado, que é como a função funciona no 1, e vai avaliar o x igual a 1 nela. Então, o f de 1 seria 1. Então, como é que seria esse limite aqui pela direita, por exemplo? O f de x ia ficar 2x menos 1, né? Então, se fosse a direita, ia ficar 2x menos 1. Aqui, menos esse cara, dividido por x menos 1. Isso aqui vai ficar 2x menos 2, que eu posso escrever essa parte aqui como sendo 2, que multiplica x menos 1, aí vai cancelar esse com esse. Então, à direita, esse limite aqui seria 2.
Agora vamos ver o à esquerda. Então o f de 1 continua o mesmo, não muda nada. Já a f de x, quando os valores são menores do que 1, ela se comporta como x ao quadrado. Então aqui, x ao quadrado. Tudo isso dividido por x menos 1. Aqui eu posso escrever esse x ao quadrado menos 1 como sendo quem? Produtos notáveis aí. Isso. X mais 1. X menos 1. X, quando for para 1, isso aqui vai para 2. Os dois limites laterais deram o mesmo? Deram. A direita deu 2, a esquerda deu 2. Portanto, o limite, quando o x tende a 1, de maneira geral, vai ser justamente esse valor que foi o mesmo. Ok? Aqui vocês calculam, tá? Exatamente a mesma coisa. Eu vou passar para os próximos. Pode ser? Então aqui a gente tem alguns limites quando o x vai para infinito. Tem algumas observações a fazer aqui, que facilitam bastante a vida, de maneira geral. Oi? Tava dando confiança. Ah, eu pensei que tava gravando aí, tipo... Mas se quiser eu deixo na próxima. Então, quando você tem um limite, o x tendendo a mais infinito, de algo desse tipo aqui, um polinômio dividido por outro, a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente fazia no limite de sequências. Que seria o quê? Basicamente dividir tanto o numerador quanto o denominador pela potência maior de x, né? Então, aqui vai ficar limite, quando x tende a mais infinito, de x ao cubo mais 3x menos 1 dividido por 2x ao quadrado mais x mais 1. Então o que é que eu faço? Tem alguém aqui? Dividido por x ao cubo. Aqui, x ao cubo por esse x ao cubo vai dar 1 aqui, né? Aqui, x, esse x aqui vai cancelar com esse x ao cubo, restando um x ao quadrado aqui embaixo. Aqui, nada. Esse x ao quadrado vai cancelar aqui com esse cubo aqui, vai ficar só um x aqui embaixo. Aqui vai ficar um x quadrado e aqui nada. Então, perceba o que sobrou. Aqui tem 1, certo? Aqui tem 3 sobre x ao quadrado. Como o x está indo para infinito, isso aqui vai para onde? 3 sobre x ao quadrado? Para 0. Menos 1 sobre uma coisa que está indo para mais infinito, que também vai para 0. Então vai ficar 1 mais 0 menos 0. Então isso aqui tudo está indo para 1. Vamos ver o que é que a gente tem aqui embaixo. 2 sobre x vai para 0. 1 sobre x ao quadrado também vai para 0. 1 sobre x ao cubo também vai para 0. Então, o que é que eu posso ter daqui? Eu tenho um cara que vai para 1 e esse aqui que vai para 0. Eu posso dizer que isso aqui seria mais infinito, menos infinito? O que é que eu posso dizer sobre isso?
Deixa eu voltar para o que... Antes de eu riscar isso aí tudinho. Oi? Ele vai para zero, mas nunca chega em zero. Aqui ele vai para zero. Ele não vai chegar em zero de fato, mas o limite disso aqui vai para zero. E o limite desse cara aqui vai para 1. Então você deveria ficar 1 dividido por 0, mas eu não posso dividir por 0. Então, isso aí supostamente poderia ir para mais infinito? Poderia ir para menos infinito? Poderia ou não poderia? Não necessariamente. Porque, por exemplo, se eu tenho 1 sobre x e eu faço o limite de x tendendo a 0 pela esquerda, então isso aqui iria para menos infinito, porque eu estou indo para 0 por valores negativos. Então, lembrando do gráfico da 1 sobre x, ela é assim, ó. Então, quando x tende a 0 pela direita, ela vai para mais infinito. Quando x tende a 0 pela esquerda, vai para menos infinito. Então, o que a gente precisa fazer aqui, nesse caso, vai ser dar uma analisada em como é que foi feito aquele cancelamento para perceber qual vai ser o sinal disso aqui. A gente tem certeza de uma coisa: quando você tem uma indeterminação aqui do tipo 1 sobre 0, vai ser 3 coisas possíveis. Ou vai ser mais infinito, ou vai ser menos infinito, ou não vai existir. Não tem como ser um número, por exemplo. Certo? Então o nosso objetivo agora vai ser definir qual dos 3 casos seriam. Então, voltando para o original, antes de fazer esses cortes todos, vamos trabalhar com mais calma aqui. Então, x ao cubo menos, mais, né? 3x menos 1. E aqui vai ficar 2x ao quadrado mais x mais 1. Agora, em vez de dividir por x ao cubo, eu vou querer simplificar as coisas de outra maneira. Vou dividir por esse x ao quadrado. Vocês vão entender o porquê. Se eu dividir todo mundo por x ao quadrado, vamos ver o que é que vai acontecer. Aqui, isso aqui vai para onde? Vai para 2. Aí, aqui, isso aqui vai para onde? 1 sobre x, né? Aqui vai para 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui vai para onde? X. Aqui vai para 3 sobre x. E aqui vai... Pronto. Agora a gente tem uma coisa diferente do que antes. Antes a gente tinha 1 sobre supostamente 0. A gente tinha aquele problema de definir se iria para mais infinito ou para menos infinito. Agora a gente tem uma coisa diferente. Agora a gente consegue definir para onde vai. Porque isso aqui vai para onde? Para 0. Isso aqui vai para 0. Isso vai para 0. Isso vai para 0. Mas esse daqui eu sei que vai de fato para mais infinito. Então, é como se eu tivesse uma coisa que vai para mais infinito, somando com outras que vão para 0, continua indo para mais infinito, e eu estou dividindo aqui por um número positivo. Eu sei o sinal desse número. É 2. Não importa se é o 2 pela esquerda ou pela direita, se for por valores menores do que 2, continua positivo, maiores do que 2 também é positivo. Então, todos os valores aqui, aliás, maiores que 2, menores... Enfim, é 2 mais alguma coisa, então é um cara positivo. E aqui eu tenho indo para mais infinito. Então, se eu tenho indo para mais infinito dividido por um número positivo, isso aqui também vai para mais infinito. Agora tem um detalhe aqui.
Caso esse número aqui fosse um número negativo, eu ia ter um cara indo para mais infinito dividido por um número negativo. O que iria trocar esse sinal. Aí se fosse um número negativo, isso aqui iria para menos infinito. Tranquilo? Vamos ver, fazer um negócio aqui. Cadê? Só para ilustrar. Cadê? Como era a função? X ao cubo mais 3x menos 1 mais 3x menos 1 sobre o quê? Volta aqui. 2x ao quadrado mais x mais 1. Então aqui perceba que quando ele está indo para infinito ele vai crescendo indefinidamente, tá? Diferentemente de quando ele de como ele se comportaria quando fosse para menos infinito, que ele iria também para menos infinito, porque eu ia ter menos infinito dividido por um número positivo. Agora, se eu trocar, vocês conseguem enxergar bem aqui? Só apagar rapidinho. Já se eu trocar aqui o sinal desse 2 para ficar aqui com menos 2, como eu havia falado, vamos ver o que acontece com o gráfico. Pronto. Agora sim, quando o x vai para mais infinito, ele vai para menos infinito, porque você trocou apenas o sinal desse cara aqui. Então, em vez de você estar dividindo por um número positivo e continuar positivo, você está dividindo por um negativo. Embora ele também vá para infinito, vai para menos infinito. Certo? Aqui, o que é que vocês diriam? Oi? Ficaria 1 sobre 0. O que poderia ir para mais infinito, menos infinito, poderia ir para um desses dois ou não existir. No caso, essa daí é exatamente igual a uma que a gente acabou de ver. Qual foi o gráfico que a gente desenhou antes aqui do computador? Desenhou aqui no quadro. 1 sobre x, não foi? 1 sobre x ela se comporta como? Ela se comporta... Fazendo no computador mesmo. Acho que vocês não merecem ficar sofrendo vendo meus desenhos. Então a 1 sobre x é assim o gráfico dela. Certo? Se a 1 sobre x é assim, então a que está pedindo na questão é o limite de 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 pela direita. Perceba que nesse caso aqui, dá 1 sobre x. Meu Deus do céu. Quando o x tende a 0 pela direita, está vindo por valores positivos, então vai para mais infinito.
pela esquerda está vindo por valores negativos, vai ficar 1 sobre o negativo, vai para menos infinito. Aqui é algo parecido. Aqui, quando x tende a 1, isso aqui vai para 0. Mas se eu estou tendendo a 1 por valores maiores do que 1, então x menos 1 está vindo para 0 por valores maiores ou menores do que 0? Maiores, né? Porque se o x ele é maior do que 1, então quando eu faço o x menos 1, ele vai ser maior do que 0. Então ele está vindo para 0 por valores positivos. Então isso vai para onde? Para mais infinito. Na verdade, essa função aqui é igual a essa, com uma única diferença. Ela foi transladada uma unidade para a minha direita. Então, se eu quero ver quem seria a 1 sobre x menos 1, vai ser igualzinho a essa, sendo que uma unidade à direita. Seria assim, vermelho aqui. Foi como se eu pegasse essa que eu tinha 1 sobre x e fizesse... Sim? Ou seja, o limite quando x tende a 1 pela direita é o mesmo do limite da 1 sobre x quando x tende a 0 pela direita. A mesma coisa aconteceria se o 1 pela esquerda. Como a 1 sobre x quando x tende a 0 pela esquerda dá menos infinito, se eu quisesse calcular essa daqui quando o x tende a 1 pela esquerda, isso aqui viria para 0 por valores menores do que 0, ou por valores negativos, então isso aqui seria menos infinito, o que faz com que o limite da 1 sobre x menos 1, quando o x tende a 1, não exista. Porque de um lado dá mais infinito, do outro menos infinito. Certo? Aqui. Vou acender. Não é possível, acho que esse negócio troca, tá ligado? Tipo... Então, limite quando x tende a 2 pela direita, de x ao quadrado mais 3x sobre x ao quadrado menos 4. A gente tem outra situação daquele tipo. Porque aqui, se eu substituo 2 aqui, vai ficar um número positivo, sendo que aqui vai para 0. Então seria um número sobre 0. O que é que a gente precisa fazer nesses casos? Aqui a gente percebe que é um número positivo quando substitui por 2. Isso aqui vai para... Vai para onde se o x for 2? Não, x for 2 não vai para infinito, não. Vai para 4 mais 6. 10. Acho que estava falando do todo, era? Ah, beleza. E aqui, vai para 0. Positivo, negativo, como? Aqui, o que seria interessante seria... A gente sabe fatorar isso aqui, não sabe? Vamos ver como é que fica. Fica x mais 2, x menos 2. Então, quer dizer que eu posso escrever esse cara daqui, todinho, como sendo o limite de quando x tende a 2 pela direita, disso aqui sobre x mais 2 vezes, tá aqui, x ao quadrado mais 3x sobre x mais 2, que multiplica 1 sobre x menos 2. Por que eu separei desse jeito? Porque essa parte do limite eu sei calcular. A gente acabou de ver que isso aqui vai para 10. Isso aqui, quando x vai para 2, independente de ser pela direita e pela esquerda, vai para 4. Então isso aqui vai para 5 meios, né?
que é um número positivo. Agora eu vou olhar isso aqui. Aqui, 1 sobre x menos 2. Lembra que 1 sobre x menos 1 era só eu transladar a 1 sobre x uma unidade para a direita? 1 sobre x menos 2 é a mesma coisa, sendo que em vez de uma unidade é 2 unidades para a direita. Então ela funcionaria da mesma maneira da 1 sobre x, sendo que aqui em vez de ser o 0, aqui seria o 2. Então quando o x tende a 2 por valores maiores do que 2, ela está indo para mais infinito, tá? Porque é 2 pela direita. Então isso aqui vai para mais infinito. Então tem uma coisa que vai para mais infinito multiplicado por um positivo. Aqui não tem problema nenhum. Isso aí de fato vai para mais infinito. Se esse cara aqui fosse um valor negativo, iria para menos infinito. Certo? E se eu quisesse calcular o limite dessa mesma função, sendo que em vez do x tendo a 2 pela direita, o x tendesse a 2 pela esquerda. Como é que ficaria? Esse passo aqui ia ser exatamente a mesma coisa, a diferença é que isso aqui ia ficar o x tendendo a 2 pela esquerda, né? Sendo que quando o x tende a 2 pela esquerda, esse cara continua o mesmo, mas esse daqui já não vai mais para mais infinito, porque ia para mais infinito por valores maiores do que 2. Se eu estou vindo para valores menores do que 2, ele está indo para onde? Para menos infinito. Então essa parte aqui vai para menos infinito. Então eu tenho uma coisa que vai para menos infinito vezes um número positivo, vai para menos infinito. Então esse cara aqui vai para menos infinito. De um lado vai para mais infinito, do outro vai para menos infinito. Beleza? Sim? Essa daqui, parecida. Tem uma diferença que aqui a gente pode fatorar os dois e resolver os problemas sem muito trabalho. Posso pagar? Sim. Então naquele caso lá, x tende a 1 pela direita. No numerador eu tenho x ao cubo menos 1. Como é que fatora isso? Lembrando que eu posso escrever assim, né? Então, como é? Alguém começou a falar aí. X menos 1, x ao quadrado, mais um, mais um é isso. Tranquilo? Acho que a gente falou isso já umas 300 vezes aí no curso. É muito difícil, né, Mas uma hora a gente vai conseguir. O que foi isso? Eu não escutei nem o que foi, eu queria ter citado. X, 2 menos 2x mais 1 dá isso aqui. Então, aqui, esse cara daqui vai cancelar com um desses aqui. Então, sobrou o que aqui? Sobrou 1 sobre x menos 1. E sobrou esse cara aqui. Por que que eu separei assim? Porque esse cara daqui, ele vai para um número que eu sei calcular. Se eu faço x tendendo a 1 ali, vai ficar 1 mais 1 mais 1, que dá 3.
Agora eu vou olhar para onde vai esse cara aqui. 1 sobre x menos 1 é a mesma coisa da 1 sobre x, sendo que em vez do 0, no 1. Se o x tende a 1 por valores maiores do que 1, isso aqui vai, x menos 1 é maior ou menor que 0. Se o x é maior que 1, x menos 1 é maior do que 0. Então está vindo para 0 por valores positivos. Logo, isso aqui vai para mais infinito. Uma coisa que vai para mais infinito vezes um número positivo, continua indo para mais infinito. Tranquilo? Dúvidas? Não. E aqui, por exemplo... deixa eu ver se daria para mudar alguma coisa. Pior que nem daria. Se o 1 fosse pela esquerda, nesse caso aqui, ele é para menos infinito, porque isso aqui continuaria sendo positivo, só mudei o lado, e aqui, em vez de ir para 0 por valores positivos, eu estaria indo para 0 por valores negativos. Certo? Oi? Mais infinito. Se fosse número negativo, ele mudava. Se fosse, por exemplo, um mais infinito e um menos infinito. Na multiplicação, ele vai para menos infinito. Não seria só o sinal? Não, na multiplicação é só o sinal. E na divisão? Aí não. Agora, na soma, se eu tenho duas coisas indo para mais infinito, também vai para mais infinito. Duas coisas que vão para menos infinito somadas também vai para menos infinito. Mas se eu tenho uma indo para mais infinito, outra para menos, se eu somar, aí você já não sabe. Pode ir para qualquer lugar. Certo? Quando divide também. Quando divide também. Aqui, outros exercícios. Antes de começar a fazer esses exercícios, eu vou falar um fato interessante e gostaria que vocês dessem uma pesquisada ao porquê que isso acontece. Não é difícil. Todo mundo já deve ter visto alguma função polinomial alguma vez na vida. Mais comuns são as retas, né? Que é tipo y igual a x mais b. Já devem ter visto talvez uma parábola também, né? E cúbica, não sei se já viram, quádrupla e assim por diante. Agora, tem um fato curioso entre todas elas, é o seguinte. Se eu tenho uma função polinomial cujo o coeficiente líder de um polinômio é o coeficiente de maior grau, seria o grau do polinômio, vou botar aqui. O grau do polinômio, for um número par, por exemplo, x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, etc. Então, ele, tanto quando vai para menos infinito, o x vai para menos infinito, ele cresce para cima, e quando o x vai para mais infinito, ele também cresce para cima. Ou seja, isso se o coeficiente for positivo, tá? Coeficiente positivo. Por exemplo, se eu tenho, sei lá, x ao quadrado, é uma parábola que ambos os lados vão para mais infinito. Se fosse x à quarta, também seria uma coisa que ambos os lados vão para mais infinito. Se fosse x à quarta mais 3x ao cubo mais 2x mais 1, também os dois lados iriam... Isso aqui ia dar um zigue-zague aqui no meio, mas no final os dois lados iriam para mais infinito. Isso aqui contando que esse cara aqui seja positivo. Se esse cara aqui for positivo, ambos os lados vão para mais infinito. Se esse cara daqui for negativo, todos os dois lados vão para menos infinito.
Então, numa função polinomial cujo grau é par, todos os dois lados vão para o mesmo infinito. E quando o coeficiente é ímpar, os dois lados têm sentidos opostos. Certo? Então, quando o grau do polinômio for... Nesse caso, considera o maior grau. Isso. Ímpar, os dois são opostos, né? Tipo, quando o x vai para mais infinito, se o coeficiente for par, ele também vai para mais infinito. E quando o x vai para menos infinito, se o coeficiente for positivo, ele vai para menos infinito. Por exemplo, aqui, vamos tirar essas daqui. Sei lá, se eu quero botar x ao cubo mais 3x menos 2. Como o x ao cubo é um coeficiente ímpar e o coeficiente que está multiplicando o x ao cubo é um número positivo, 1, então o para menos infinito vai ser um número negativo, para mais infinito um número positivo, certo? Já se em vez do x ao cubo eu botasse um x à quarta, isso aqui ia mudar. Os dois lados iriam para mais infinito. Certo? Então, considerando que o coeficiente que está multiplicando o maior grau aqui, o coeficiente líder, seja um número positivo, se o coeficiente líder for um número positivo, então o coeficiente par, o grau par, faz com que tanto para menos infinito quanto para mais infinito o polinômio vá para mais infinito. Se o grau for ímpar, quando for para menos infinito vai para menos infinito, quando for para mais infinito também vai para mais infinito. Beleza? Então, aqui, por exemplo, por essa dica aí, isso aqui é uma função polinomial, tem grau 3, então seria um grau ímpar. O coeficiente que está multiplicando esse x ao cubo ele é um número positivo. Então o coeficiente ímpar positivo aqui, quando vai para menos infinito, vai para onde? Para menos infinito. Uma coisa que vocês podem, que ajuda a lembrar disso, é basicamente o seguinte. Vocês sabem como funciona x ao quadrado, não sabem? A parábola assim para cima? Então quando é par, ambos os lados vão para mais infinito. O x ao cubo funciona parecido, só que funciona assim, ó. Basta você pensar, x ao cubo, se eu estou indo para um número grande positivo, isso é um número grande positivo também. Mas se eu estou indo para menos alguma coisa, como eu estou fazendo ao cubo, vai ficar menos uma coisa gigante. Então vai para menos infinito. Certo? Não sei se ajuda a lembrar. Enfim. Esse daqui, rápido. Coeficiente ímpar. Aqui é par. Que é par. Coeficiente. Positivo. Isso. Coeficiente ímpar. Coeficiente é positivo. Então, vai para mais infinito. Vai para mais infinito mesmo. Não importa. Certo? Só iria para menos infinito se o coeficiente aqui fosse negativo. Certo? Nessas daqui, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. O que é que a gente pode fazer naquelas ali de cima? Pode tentar trabalhar dividindo. Por exemplo, essa daqui, eu posso dividir talvez por x ao quadrado, tanto o numerador quanto o denominador, e ver o que acontece. Qual é o nome? O número? Se bem que são de várias questões, então as letras não fazem muito sentido, né? Limite.
x mais 1 sobre x ao quadrado menos 2. Aqui eu vou dividir ambos por x ao quadrado. Então, como é que vai ficar? Isso aqui dividido por x ao quadrado vai ficar 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Aqui vai ficar 1 menos 2x ao quadrado. Certo? Isso vai para zero. Isso vai para zero. Isso vai para zero. Então, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para 1. 0 dividido por 1 eu posso fazer, tranquilo. Porque dá zero. Certo? Eu só não poderia fazer caso isso aqui também fosse para zero. Nessa daqui. O que é que acontece se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por x? Não. Espera aí. Agora dá. Se eu dividir por... Não. Droga. Então, quando eu dividir por x, isso aqui vai cancelar, né? Com esse daqui. Aqui vai ficar 3 sobre x, que vai para zero. Isso aqui vai ficar 1 sobre x, também vai para zero. Então vai ficar 2 mais 0, que dá 2. E aqui 1 mais 0, que dá 1. Então vai ficar 2 sobre 1. 2 sobre 1 não tem problema, 2. Beleza? Perceba que vai para 2 aqui, tanto independente do x ir para menos infinito, quanto ir para mais infinito. Porque 1 sobre x indo para mais infinito dá 0. E quando x vai para menos infinito também dá 0. Certo? Então, não importa se é mais infinito ou menos infinito aqui. Nesse caso, vai para 2 em ambos os casos. Vamos agora para esse daqui. Parecidíssimo. A raiz pode dar um medo, mas se você lembrar que raiz de x eu posso ver como sendo x elevado a 1 meio, acho que o medo já passa. Porque eu vou dividir por x, que seria o maior grau. Certo? Então, limite, quando x tende a mais infinito de raiz de x, hoje eu vou escrever assim, ó, 1 mais 1 sobre x mais 3. Aqui é como se eu tivesse x elevado a 1, né? Então, se eu dividir todo mundo por esse x elevado a 1, aqui vai ficar... Isso aqui dá quanto? Dá 1, né? Então, vai ficar limite. Quando x tende a mais infinito. Aqui, x elevado a 1 meio dividido por x elevado a 1. Divisão de potências de mesma base. Vai subtrair os expoentes. 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 dá quanto? Menos 1 meio, né? Então, menos 1 meio. Quando eu estou elevado a uma potência aqui negativa, isso aqui é 1 sobre, tiro o negativo dela. X elevado a 1 meio. Certo? Então, isso aqui vai dar 1 sobre x elevado a 1 meio, mais 1 sobre x, dividido por 1, mais 3 sobre x. Isso aqui, quando x vai para infinito, isso aqui vai para infinito também, isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero.
Sendo que aqui eu tenho 1. Então 1 mais 0 dá 1. 0 dividido por 1 dá 0. Vamos ver como é que fica o gráfico dessa daí, da raiz de x mais 1. Tá aqui mesmo. Raiz de x mais 1, né? Mais 1. Não. Dividido por x mais 3. Não era isso mesmo? Era. Faltou o que aqui? Pronto. Então aqui, que gráfico bonito, né? Aí ele vai indo para zero aqui lentamente, que nem um... não sei. Pronto, aí que à medida que ele vai crescendo aí, ele vai indo para zero. Aqui. É. Tenho que trazer umas funções que tem um gráfico mais bonito, se for para seguir a carreira de streamer aqui. Então, vamos fazer essa daqui. Parecida, né? Será que é parecida? Não é parecida? O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir geral por x aí e ver o que acontece. Certo? Com esse x aqui. Quando o x está indo para mais infinito ou menos infinito, você geralmente tenta dividir para ver o que acontece. Então, aqui em cima vai ficar aquilo lá dividido por x, então x mais raiz de x mais 3. Tudo isso aqui dividido por x e aqui 2x, é 2x? É. Menos 1 dividido por x. Aí aqui vai ficar 2, né? Desse primeiro. Menos 1 sobre x. Aqui vai ficar 1 aqui. Mais isso aqui dividido por x. Sendo que esse x aqui, como eu estou com valores positivos, eu posso pensar como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho uma raiz aqui e uma raiz aqui. E a gente tem que a raiz sobre outra raiz dá justamente a raiz de isso aqui. Certo? Então, aqui eu vou enxergar isso aqui como sendo o quê? Vou escrever até aqui embaixo. Limite x entra. Limite 1 mais raiz de tudo aqui. Quando eu boto a raiz em tudo, vai ficar x mais 3 dividido por x ao quadrado. Que é a mesma coisa disso aqui por x ao quadrado e isso aqui por x ao quadrado. Dividido por 2. Aqui, x sobre x ao quadrado, eu posso ter esse x daqui junto com esse quadrado. E agora eu tenho um monte de coisa que vai para zero. Já que o x vai para mais infinito, isso aqui vai para zero. Isso aqui também vai para zero. Então eu tenho raiz de coisas que vão para zero, vai para zero. 1 mais 0 dá 1. E aqui 2 menos 0 vai para 2. Beleza? Dúvidas? Aqui, nessas duas aqui, a gente não tem uma divisão que facilitaria a gente a fazer esse tipo de truque. Mas a gente pode criar uma divisão em que vai ajudar a gente ainda por cima.
Como? Aqui eu tenho menos uma raiz. Eu vou me livrar dessa raiz e vou criar uma divisão ao mesmo tempo. Que seria eu multiplicar e dividir pelo conjugado disso. Como é que ficaria? Eu podia apagar? Desculpa. Então, aqui, no outro vai ser a mesma coisa. O que eu vou fazer vai ser pegar isso aqui e multiplicar e dividir pelo conjugado aqui. Seria botando a mesma coisa sendo que com mais aqui. Então vai ficar repetindo o que tem lá. 2x menos raiz de x ao quadrado mais 3. Isso é o que tem aqui. Eu vou multiplicar e dividir por 2x mais x ao quadrado mais 3 dividido por isso, para não alterar em nada, né? Aí agora isso aqui vai ficar o quê? Aqui no numerador vai ficar esse vezes esse, que é quadrado desse cara aqui, quadrado de 2x é 4x ao quadrado, menos o quadrado dessa raiz, então essa raiz vai-se embora. Então fica x ao quadrado mais 3, certo? Tudo isso dividido por 2x mais x ao quadrado mais 3. Aqui, como eu tenho menos aqui entre parênteses, eu já vou fazer o jogo de sinal. Então vai ficar menos x ao quadrado menos esse 3 aqui. 4x ao quadrado menos x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Então 3x ao quadrado menos 3, que eu vou e boto esse 3 em evidência, vira x ao quadrado menos 1. Então, se eu quiser, eu posso já botar esse 3 aqui para multiplicar geral e tirar daqui. E vamos ver o que é que precisa aqui para trabalhar com isso. Se eu dividir tanto numerador quanto denominador por x, só para eu me livrar dessa galera aqui, o que é que vai acontecer? Aqui vai ficar x ao quadrado sobre x, tá? X, menos 1 sobre x. Aqui vai ficar 2x sobre x. Opa, tem um 3 multiplicando aqui. 3 que multiplica. X dividido por x dá 2. Mais isso aqui sobre x. Vou fazer aquela mesma coisa, eu vou chamar esse x disso aqui, que eu vou escrever como sendo raiz de x ao cubo mais 3 sobre x ao quadrado. Que aí vai virar esse sobre x ao quadrado, esse sobre x ao quadrado. Oi. Ah, tá, vou ao quadrado, desculpa. Pronto. Aí aqui, isso aqui vai para 1, isso aqui vai para 0. Então aqui eu já vou botar como sendo 1 mais 3x quadrado. Agora o que é que a gente vai ter? Aqui eu tenho 2, isso aqui vai para 0, então 1 mais uma coisa que vai para 0 vai para 1, raiz de 1 dá 1, então isso tudo aqui vai para 3. Aí poderia até cancelar com esse 3 aqui. E o que sobraria seria x menos uma coisa que vai para 0. Essa coisa aqui que vai para 0 não vai interferir em nada,
sobraria basicamente só o x que está indo para mais infinito. Beleza? Deu para entender? Sim, não, talvez. Quer que refaça alguma parte? Isso é um sim, não, talvez. Tá ok? Façam esse daqui aí rapidinho.